Boa tarde a todos. Estamos com gente tão nova e animada, camisetas de cores alegres, então eu gostaria de ouvir um boa tarde mais alegre. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora está muito melhor. Muito obrigada, Race, pela palavra. Muito obrigada ao Unicef e a todos os seus parceiros por esta oportunidade. Hoje nós teremos a oportunidade de debater sobre diferentes assuntos que têm a ver com os nossos direitos. Será que todos nós conhecemos bem os nossos direitos? Sim, que bom, porque vamos conversar, vamos tirar dúvidas e juntos vamos aprender. Passo de seguida a apresentar Gina Manissa. Boa tarde, jovens. Boa tarde. Sim, como todos sabem, chamo-me Gina Mariana e estou aqui nessa data para podermos ter mais uma conversa, um debate. Espero que tudo corra muito bem e, acima de tudo, agradecer ao Unicef por essa oportunidade e esse espaço aberto aos jovens. Muito obrigado. Mana Gina vai falar sobre o direito à educação. Passo desta a apresentar a Ima Manjak, que vai falar sobre abuso sexual e casamentos prematuros. Boa tarde a todos e a todas. Como o Ace muito bem disse, meu nome é Reima Manjak e me foi incumbida a difícil tarefa de partilhar convosco aquilo que são os meus conhecimentos e juntos conversarmos um pouco sobre a questão do abuso sexual e dos casamentos prematuros, que é um assunto que bastante nos preocupa. Então queremos partilhar convosco e também ouvir de vocês o que é que acham que deveria ser feito e quais são os nossos desafios em torno desses assuntos. Muito obrigado. E segundo mestre Amônia, que vai falar sobre os direitos da criança com deficiência. Boa tarde, chamo-me Cia Monaia Monteiro. Hoje eu quero esclarecer todas as dúvidas que há sobre as crianças com deficiência. Muito obrigado. E por último, Mano Kim Caetano. Acredito que muitos aqui conhecem ele. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou muito triste. Estamos muito fracos. São 30 anos da convenção. Boa tarde. Boa tarde. Quando o tio Marco Luiz estava a falar, eu pude prestar atenção e vi que as palmas que nos bateram são muito diferentes de nós crianças. Eu gostava, antes de me apresentar, ensinar um tipo de palmas que vamos bater desde hoje até o dia 20 de novembro. Pode ser? Pode ser? Então vamos todos. Podemos bater de novo? Muito obrigado. Eu gostava que desde hoje até o dia 20, em que vamos completar 30 anos da Comissão de Direitos de Crianças, pudéssemos bater as palmas desta maneira. O meu nome é Quilo Caetano, Presidente Nacional do Parlamento Infantil. Obrigado. Muito obrigada. Acredito que estão todos felizes? Estão felizes? Sim. Estão felizes? Sim. Ninguém está com fome. Começamos neste debate. Este é um debate aberto. Sintam-se à vontade. Se falharem a língua portuguesa é normal. É normal. Nós estamos a ver, nós estamos a ser vistos. Então sintam-se à vontade. Mana Albertina Zandamela. Primeiro, o que é direito à participação? Bom, direito à participação é a liberdade que nós, crianças, temos de participar, de dar a nossa opinião, de dizer aquilo que nós pensamos quando se trata de assuntos que têm a ver connosco. Vamos dar um exemplo simples. Se os meus pais querem que eu mude de escola,
eu tenho o direito de participar no sentido de dizer em que escola eu me sinto melhor. Então, o direito a participar é a liberdade que nós crianças temos de dizer como é que nós nos sentimos, o que é que nós pensamos, o que é que nós esperamos e o que é que nos faz estar melhor. Muito obrigado. Estão todos a anotar? Estão todos a anotar? Ok. Depois vou fazer as questões. Espero que todos respondam. E passo a perguntar aos colegas do painel, à colega Gina Manissa, se há o direito à participação na educação. E acredito que a nossa colega Bertina referenciou um aspecto muito importante sobre isso. Sim, eu acredito que na educação há sim o direito à participação, assim como de vários jovens, segundo o próprio exemplo que a colega Albertina deu. Acredito que muitos de nós aqui já fizemos mesmo a escolha por onde estudar, porque estudar lá. E acredito sim que existe. Muito obrigado. Colega Mestia, passa de novo a perguntar. Há direito à participação para com as crianças com deficiência? Por mim, não. Há 50% de direito à participação. Quais são alguns? As crianças com deficiência normalmente ficam trancadas em casa, com medo de sair para fora, coisas assim do gênero. Muito importante. A colega Raíma Mejado, há direito à participação para com as crianças que sofrem abusos sexuais ou que já passaram pelos casamentos prematuros, e referenciar que foi uma grande vitória para todas as crianças quando aprovaram a lei. A lei contra os casamentos prematuros foi uma grande vitória para nós e para todos que estão e cá estão, porque acredito que cada um aqui lutou contra isso. E desde já peço uma salva de palmas para todos nós. Mas não foi essas palmas que nos ensinaram e tal. Muito obrigada. Esses pedidos também foram para mim, né? Sim, dando seguida a colega Lima Manjá, há direito à participação com as crianças de abuso sexual e dos adultos? Bem, no meu ponto de vista, se um casamento prematuro acontece, significa que não está a haver direito à participação. Porque muitas dessas crianças que casam-se precocemente não são consultadas se elas querem realmente casar ou não. E se elas decidem que sim, elas querem, nem assim é uma participação efetiva, porque nós sabemos que ela é menor de 18 anos e por mais que ela diga sim, não é um sim consciente do que realmente é um casamento prematuro. Então, participação significa que essa participação deve ser significativa e deve ser consciente. Isso significa que antes dela decidir que ela quer ou não, é importante que ela esteja consciente do que é um casamento prematuro. Então, ainda há muito a se fazer, mas como gostaria de dar um exemplo, uma das grandes vitórias que nós tivemos era realmente a aprovação da lei contra os casamentos prematuros, que foi uma luta de todas as crianças, todos os adolescentes, todos os jovens. Nos reunimos ano após ano para discutir questões como o casamento prematuro e foi a partir dessas discussões que acabou se aprovando esta lei. Então, embora ainda hajam desafios, podemos notar que há sim um esforço do governo,
dos tomadores de decisão, das agências das Nações Unidas, com vista a incluir as crianças nos processos de tomada de decisão. Muito obrigada. Agora vamos ao Mano Quino. Primeiro, saber como é que ele recebeu esta notícia, sendo que também foi uma das pessoas que lutou contra os casamentos prematuros. E segunda pergunta, há direito à participação na violência contra a criança? Sim, primeiro comentar um bocadinho sobre a aprovação da lei contra as uniões forçadas. Realmente, como disse o Mano, isso é uma vitória muito grande para as crianças, porque já há muito se precisava de uma lei deste gênero que pudesse proteger a criança dos casamentos prematuros. Tudo que acontecia dentro do casamento prematuro era crime, porque a criança era violentada, a criança desistia da escola e era a violação dos direitos da criança, mas não tínhamos uma lei que definisse o casamento prematuro, aliás, as uniões forçadas como um crime. Então, ter a lei contra as uniões forçadas é sim uma grande vitória para as crianças e agora tem os desafios de implementação da própria lei e nós crianças também estamos envolvidos dentro da própria implementação. Então, faz parte desse exercício de participação que a Bertina também chega a mencionar. Agora, acerca da violência contra a criança, e numa situação de violência contra a criança, naturalmente, os direitos da criança não estão a ser respeitados. Aliás, a violência contra a criança é qualquer ato que afeta a criança negativamente, seja na sua saúde mental, seja na sua saúde física. E nós podemos encontrar os tipos normais de violência contra a criança, aliás, vários tipos, mas eu gostava de trazer 3. Podemos encontrar a violência física, podemos encontrar a violência psicológica, podemos encontrar a violência sexual. Eu acho que a violência sexual, a minha colega Rainha vai falar muito bem sobre o abuso sexual, mas tendo em conta a questão da violência física e a violência psicológica, nós podemos falar 2 ou 3 aspectos. Primeiro, na violência psicológica, aquela violência em que a criança, aliás, os pais, amigos, tios, primos da criança vão ofender a criança, vão lançar insultos para as crianças. Aí estaremos diante de uma violência psicológica, porque a criança pode estar, aliás, está afetada negativamente, está a afetar a criança negativamente a sua saúde mental. E podemos também falar da saúde, da violência contra a criança, sobretudo na questão física. Aí nós podemos encontrar vários fatores. Quando as crianças, por exemplo, são submetidas ao trabalho infantil, nós podemos ver que as crianças são obrigadas a trabalhar várias e várias horas para poder, seja sustentar uma determinada família, ou porque saíram de algum lugar e foram prometidos que podiam estudar, chegam aqui e vão trabalhar. Então, dentro do trabalho infantil, nós podemos considerar uma forma de violência física à criança. E para o trabalho infantil, estou a olhar muito. Ainda bem que entendeu. Está bem, dentro do casamento prematuro também encontramos violência contra a criança, porque a criança, quando se envolve dentro dos casamentos prematuros, como a minha colega estava a referenciar, a criança, primeiro, não está preparada para poder estar dentro de um casamento. E segundo, a criança dentro do casamento prematuro, normalmente a criança acaba desistindo da escola, porque tem outras tarefas que poderia ter quando fosse mais adulto. Então, dentro do trabalho infantil, dentro do casamento prematuro, encontramos sinais de violência física contra a criança. E tem algum artigo em referência? Sim, nós podemos, para o caso do trabalho infantil, a própria Convenção dos Direitos da Criança já protege a criança. E nós podemos notar que em 2017, na sessão do Parlamento Infantil, uma das recomendações que nós colocamos foi que fosse criada alguma norma que pudesse impedir as pessoas de colocar as crianças dentro do trabalho infantil. E, fruto disso, nós notamos que o Parlamento Infantil, junto a outras crianças, também, sobretudo junto ao Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, elaboraram um manual das piores formas de trabalho infantil, onde é um manual que contém todos os tipos de trabalho que são prejudiciais às crianças e quais as medidas que podem ser tomadas aquelas pessoas que submetem as crianças a esses tipos de trabalho. Então, agora já temos este documento desde 2017 e o que nós achamos é que temos agora que ajudar na implementação.
Porque não basta termos aquele documento, é preciso que nós, crianças, estejamos envolvidos dentro da implementação daquele próprio documento. E como é que nós vamos participar? Dando palestras de sensibilização a outras crianças, para que as crianças possam chegar a informação para os seus pais, para as crianças possam chegar a informação aos seus tios, possam chegar a informação para a sua família e por aí adiante. Para o casamento prematuro já temos a lei que foi aprovada recentemente. Então são estes dois documentos que eu posso fazer referência no momento. Muito obrigado. Alguém de vocês tem dado palestras, visa valorizar os direitos da criança? E temos graves problemas, mas prometem de hoje em diante lutar em busca de várias causas que afetam as crianças. Prometem? Prometem? Sim. Prometem? Sim. Olha a pergunta. O que é liberdade de expressão? E, de facto, as crianças têm voz? Bom, falar do direito à participação e liberdade de expressão está-se a falar de duas coisas que estão interligadas. Porque liberdade de expressão, como diz o próprio nome, é ter a liberdade de se expressar. Se nós temos a liberdade de nos expressarmos, então temos a liberdade de participar na tomada de decisões, aquilo que nós já tínhamos falado antes, dos exemplos que foram aqui mencionados. Nós temos a liberdade de perguntar, de procurar saber sobre coisas que têm a ver conosco. Ainda no exemplo sobre a escola, a liberdade de expressão significa, além de eu poder dizer onde quero estudar, é saber o que há em cada lugar ou em cada escola. O que cada escola me oferece em termos de comodidade. Então, a liberdade de expressão é a liberdade de nós podermos dizer aquilo que pensamos, de procurar informações que têm a ver conosco, crianças. E mesmo acerca disto, a Convenção dos Direitos da Criança também nos protege. A partir do artigo 12 até o artigo 16, podemos ver ali como é que nós, crianças, temos este direito de expressar os nossos sentimentos, as nossas opiniões, aquilo que nós achamos que é melhor para nós e, além disso, também a nossa religião e diferentes aspectos. Para nós podermos expressar aquilo que sentimos, aquilo que nós pensamos, é necessário que conheçamos os nossos direitos. Não poderei falar sobre o meu direito se eu não conhecer. É verdade ou não é? É por isso mesmo que nós temos que conhecer muito bem todo o conteúdo que está aqui. Todos nós temos isto? Todos nós temos? Pronto. Então nós temos que verificar muito bem. Quem não tiver, está aqui disponível. Acredito que os nossos tios vão nos ajudar, porque temos que conhecer muito bem os nossos direitos para podermos falar. Não é verdade? Como é que eu vou dizer que tenho direito à educação se não souber que tenho direito à educação? Não há como. Então nós temos que conhecer muito bem os nossos direitos para podermos falar. Cá no nosso país, nós temos grandes oportunidades para falar sobre aquilo que nos incomoda. Temos o Parlamento Infantil, que é uma plataforma onde as crianças também participam nas tomadas de decisões a nível de Moçambique inteiro. Os nossos amiguinhos do Parlamento Infantil têm sentado com os titios que criam leis para o nosso país. Então, tudo isto é liberdade de expressão, mas além desta liberdade ser manifesta em lugares grandes como a Assembleia da República, essa liberdade de expressão também tem que ser expressa nas nossas casas, com os nossos manos, com os nossos papás, com aqueles que cuidam de nós. Tudo com muito respeito, com muita calma, mas a falarmos sobre o que é que nos faz sentir bem, o que é que nós achamos que vai nos ajudar para podermos crescer bem e melhor. Muito obrigado. Manaraí Mamanjá. Há liberdade de expressão, ou seja, onde é que nós podemos encontrar sítios, mecanismos para comunicarmos um facto de abuso sexual? Bem, graças
graças aos nossos tomadores de decisão, graças aos nossos titios da Unicef, da UNFPA, da Pathfinder, ultimamente tem-se criado vários programas que têm por objetivo informar-nos sobre questões ligadas à sexualidade, como questões que têm a ver com o abuso sexual. Antes de avançar, primeiro eu gostava de deixar claro sobre a definição do abuso sexual, porque muitos de nós pensamos que abuso sexual é simplesmente a atividade sexual consumada. Mas não, o abuso sexual é qualquer ato invasivo à nossa sexualidade. Podem ser toques nas nossas partes íntimas, podem ser carícias indesejadas, podem ser a simples intenção clara de manter atividade sexual com uma criança é um abuso sexual. Um dos exemplos claros que nós temos assistido na Zona Sul, não irei falar muito da Zona Centro e Norte porque ainda não acompanhei, mas algo que nós acompanhamos na Zona Sul do país é que quando, por exemplo, uma criança está na fase da puberdade e já começam a aparecer os seios, os titios mais crescidos começam a pegar nos seios das crianças, a dizer: esta quando crescer será minha esposa, porque ela já está a crescer. Isto é um abuso sexual. E às vezes estas coisas já acontecem em frente dos nossos pais, em frente das nossas mães, porque elas também não têm conhecimento que isto é um abuso sexual. Então, apesar de existirem programas que têm como principal objetivo informar as crianças sobre esses assuntos, é importante que também se conversem com os nossos pais, com os nossos mais velhos, aqueles que cuidam de nós, para que eles também tenham esses conhecimentos e possam saber nos proteger melhor. Então, um dos exemplos concretos que a Albertina esteve aqui a deixar é o Parlamento Infantil, é um dos espaços onde nós podemos discutir questões sobre abuso sexual e que tipo de leis nós queremos que sejam criadas, que tipo de programas nós queremos que sejam implementados. Temos o caso do programa SMS Biz, que é uma plataforma virtual onde as crianças, os adolescentes e os jovens podem mandar as suas questões e obter as suas respostas de forma rápida, confidencial e sem ter medo de sermos julgados, e ninguém vai perguntar o nosso nome, e vários outros programas que estão a ser implementados agora com vista a fazer a informação chegar às crianças e que a sua voz seja ouvida, efetivamente ouvida. Manequino, já teve casos de violência contra a criança? Claro, já há muitos casos de violência contra a criança. Aliás, conte-nos um bocadinho, ok. Como eu estava a dizer, já há muitos casos. Aliás, acreditamos nós que todos os dias acontecem casos de violência. Não é o que nós desejamos, infelizmente, mas acontece. E nós, o Parlamento Infantil, tem trabalhado com o Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência. E nós temos visitado estes gabinetes e no momento da visita é o momento em que nós temos para interagir com aqueles titios sobre quais são os casos que eles têm recebido, como é que eles têm tratado aqueles casos. Então nós sabemos um bocadinho mais sobre o que eles têm feito para fazer face à questão da violência contra a criança. Casos específicos que nós recebemos como Parlamento Infantil, se a memória não me falha, já há um mês e meio, eu particularmente recebi uma ligação de um amigo que estava em Nampula e ele contava-me sobre uma questão de casamentos prematuros entre uma criança e um adulto. Então ele apresentou-me o caso e perguntando-me o que ele poderia fazer, porque ele tem visto que o Parlamento Infantil, a certo ponto, tem feito esta ligação, não é, entre as crianças e os tios do governo, as crianças e o gabinete, por exemplo, de atendimento à criança, aliás, à família e menores vítimas de violência. E nós encaminhamos, eu liguei para o chefe da repartição, aliás, do departamento da criança a nível da província de Nampula, o tio Augusto, e ele recebeu o caso. Por acaso, aí ele está aqui também, faz parte também do Parlamento Infantil, e eles também ajudam-nos a acompanhar esses casos lá. E nós encaminhamos, aliás, eu partilhei aquilo que me foi contado, ele interagiu com aquele amigo meu que estava lá em Nampula, e felizmente conseguiram resolver o caso. E então nós achamos que casos destes
casamentos prematuros, como eu disse anteriormente, dentro do casamento acontece a violência. Tem acontecido, infelizmente, todos os dias. Vamos dizer todos os dias. Mas não é nosso desejo. E para melhorar essa situação, o que nós temos feito? É a questão da sensibilização. Porque eu tenho defendido quase sempre que podemos ter muitas leis, podemos ter muitas normas que regulem sobre a questão dos casamentos prematuros e outras questões que afetam a criança. Mas se nós pararmos com aquela questão de sensibilização que nós temos feito, eu acredito que os frutos não vão ser os mesmos. Então, na minha forma de ver, eu acho que para podermos eliminar situações dessas de violência contra a criança, casamentos prematuros, trabalho infantil, é passando a mensagem de crianças para crianças, é passando a mensagem de crianças para adultos. Então, a sensibilização eu acho que é um meio muito forte que nós podemos usar para podermos nos ver livres desses casos. Mas tem acontecido sim casos de violência. E como eu disse, quase todos os dias. A colega Mestia Moanaya, quais são os tipos de deficiência que mais atingem as crianças? Os tipos de deficiência? Os tipos de deficiência que mais atingem as crianças em Moçambique são a deficiência visual, a deficiência muscular. E já teve um caso de deficiência? Não. Qual é a função dos direitos para crianças com deficiência? As crianças com deficiência têm direito a cuidados especiais, à educação e à formação adequada na vida dos deficientes na sociedade. E quais são as consequências de muitas crianças com deficiência não se fazerem às escolas? Muitas crianças com deficiência não fazem-se à escola por falta de muita gente. Como posso explicar? Há muita gente que faz bullying com as crianças com deficiência. Isso é uma das coisas que faz com que as crianças com deficiência não vão à escola. A plateia já fazem bullying com os vossos colegas? Não. Fazem bullying com os vossos colegas? Não. Ok, tá bom. Voltando para nossa colega Gina Menissa, por que muitas crianças desistem da escola? No meu ponto de vista, várias crianças desistem de ir à escola, alguns por causa dos problemas financeiros e outros, muitas das vezes o que acontece, tem aqueles que precisam estudar, mas as suas escolas, as suas casas estão muito distantes das escolas e as crianças, por ver aquela distância da saída de casa até a escola, acabam desistindo porque levam muito tempo até chegar lá. E quando chegam lá, às vezes já não têm a capacidade de assimilar a matéria que vão adquirir lá e acabam desistindo. Eu já tive casos de crianças que desistiram por problemas financeiros? Sim, já tive vários casos. Eu acho que um dos últimos casos foi há mais ou menos 2 semanas atrás. Eu até, como líder do Parlamento Juvenil de Moçambique, fiz uma espécie de um grupo em que estão lá incluídos líderes para tentarmos ajudar essa família, porque foi o caso de uma menina em que irei contar de uma forma resumida a história, né? A menina, ela é praticamente órfã, porque os seus pais têm muitos filhos e acabaram deixando-a com a sua avó, aliás, com os seus avós, que também já são idosos, estão numa fase não muito boa.
E estando lá, a menina praticamente diz que ela se sente mais à vontade lá porque ela tem algum tipo de atenção do amor dos seus avós e por aí em diante. E ela diz que vivendo com os avós, sendo que eles também são muito necessitados e os seus pais não dão algum tipo de assistência, fica muito difícil para ir à escola, porque quando ela deu entrada do caso, ela foi por aí no início do segundo trimestre e a criança nesse caso nem sequer ia à escola por falta apenas não só apenas, mas de materiais escolares básicos, como por exemplo uma caneta, uma pasta, até mesmo de uniforme. E por mais incrível que pareça, essa é uma das realidades que ainda são muito frequentes, não só nas zonas recônditas, como todos nós achamos, até aqui mesmo na cidade isso ainda acontece. Agora lanço uma pergunta para Mana Gina e Mano Kilo. Acredito que muitos acompanhamos crianças que saem do campo, vêm para aqui para a cidade, pensam que aqui na cidade vão ter uma vida mais sofisticada, vão à escola e afinal de contas chegam aqui e sofrem. Primeiro, já tiveram um caso desses, de crianças que saem da cidade, do campo para a cidade pensando que vêm encontrar condições mais sofisticadas. Se realmente casos de crianças que saem do campo para a cidade e infelizmente com promessas que vão estudar, mas quando chegam aqui, por diversas razões, acabam não estudando, mas são colocadas em situações de trabalho infantil ou em outras situações. E o que nós temos vindo a observar é que há uma certa interligação. Quando as crianças desistem da escola, lá nas zonas recônditas, como a colega estava a dizer, por causa da distância que tem de casa à escola, e se calhar quando chega lá a escola já não tem aquela motivação de aprender, elas são dadas oportunidades. Por exemplo, uma tia que sai aqui em Maputo e diz: olha, sai daí, vem viver aqui em Maputo comigo, vais estudar, vais progredir os seus estudos. E a criança sai do lugar onde vive, se calhar porque a sua família também não tem condições para sustentar os seus estudos, ela acaba vindo para a cidade. Quando chega na cidade, e o que tem acontecido muitas das vezes é que ela não tem aquela oportunidade de estudar. Teve a promessa quando saía de casa, mas quando chega, infelizmente, muitas das vezes as crianças não conseguem estudar e, contrariamente a isso, são colocadas em situações de trabalho infantil. Então, casos como esse temos verificado realmente, e eu não gosto muito de falar de problemas, mas gosto de falar de soluções, porque em casos deste gênero, por exemplo, o que nós temos que fazer? Nós temos que primeiro aproximar a todas aquelas entidades que nós achamos que podemos denunciar. Já falei do Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência. Podemos encontrar a ação social, podemos encontrar também a linha Fala Criança e outros mecanismos de denúncia onde nós podemos ir para lá e apresentar casos dessa natureza que nós observamos. Mas respondendo à questão, realmente temos observado casos de crianças que saem do campo, vêm para a cidade com a promessa de que vão ser matriculadas, vão estudar, mas quando chegam, infelizmente, não têm acesso à educação, não têm acesso à escola, são submetidas ao trabalho infantil. Sim, segundo a questão, eu acho que as crianças nem sempre são mandadas para as cidades com a promessa de vir estudar. Na maior parte das vezes, as crianças já vêm com a ideia de vir para aqui para trabalhar, para ajudar no sustento da família que fica
nas outras províncias, porque o que acontece muitas vezes é que as crianças, devido à distância que elas levam para poder chegar à escola, ou mesmo situação financeira, acabam desistindo dos estudos. E alguns acham que é porque aquilo não lhes traz nenhum benefício. E muitas vezes acabam chegando oportunidades de ir até as cidades grandes com a promessa de um bom emprego e um certo salário, né? De alguma forma. E o que acontece é que elas acabam chegando aqui e se submetem a esses casos. Mano, aqui, assim, só para acrescentar o que a colega estava a dizer. E nestes casos, por exemplo, qual é que tem que ser a nossa posição? Nós, como crianças, como pessoas que estamos a assistir a estes casos, qual é que deve ser a nossa posição? Tendo em conta que, por exemplo, as crianças podem sair, desistir da escola por vários motivos e vir para aqui para a cidade porque querem trabalhar, querem estudar a sua família. Qual é que tem que ser a nossa posição? Na minha forma de ver, o que nós temos que fazer como crianças é passar essa mensagem às famílias que se fazem com que a criança desista da escola, vir para a cidade, seja para trabalhar, seja para poder vir estudar e ser colocada no trabalho infantil. A mensagem que nós temos que passar às famílias é que a única maneira de nos vermos livres desses problemas econômicos, desses problemas financeiros, é colocando a criança na escola. Porque a criança vai estudar, vai se formar e vai ajudar os seus pais. Eu acho que é a única maneira que nós temos, é a única forma que nós temos de poder ajudar a resolver casos dessa natureza. Porque realmente os casos acontecem. E o que é que nós temos que fazer? Então, eu acho que uma das maneiras é passarmos a mensagem às famílias, às próprias crianças, que a desistência das crianças não pode ser uma realidade de Moçambique. O que nós temos que fazer é aconselhar as famílias para manter as suas crianças, os seus filhos dentro da escola. Porque eliminar, vou dizer, o ciclo de pobreza. Aliás, o ciclo de pobreza não vai ser eliminado colocando a criança a trabalhar. O ciclo de pobreza não vai ser terminado colocando a criança a fazer coisas que contrárias à educação. A única maneira de nós vermos realmente esses problemas econômicos, esses problemas financeiros ultrapassados, é colocando ou deixando a criança estudar. Sobretudo as crianças do sexo feminino. Deixar as crianças estudarem para que possam formar-se e também ajudar os seus pais. Eu acho que é a única maneira a educação para podermos ultrapassar. Sim, acrescentando o que o colega disse, né? Eu acredito que a conscientização dos pais não basta, mas sim também da própria criança. Porque se formos a olhar, mais de 45% desses casos em que as crianças vão para as grandes cidades para trabalhar, não é de alguma forma por causa da obrigação dos pais, mas porque eles acham a escola uma perca de tempo em que não vê nenhuma vantagem naquilo e acabam achando que apenas estão a perder o seu tempo, não ganham nada e acabam acreditando que indo às grandes cidades irão lá conseguir algum tipo de dinheiro, de emprego, né? E, como o colega disse, a escola primeiro, eu acredito que não há nada melhor que uma boa formação e para poder conseguir um emprego que de verdade vale a pena. Porque esse tipo de emprego em que os jovens vêm para aqui apenas para trabalhar como como trabalhadores, né? Alguns lavam carros e tal, não acaba trazendo um rendimento salarial muito bom do que aqueles que eles de verdade teriam se estudassem e terminassem. Lanço o desafio de seguida, volto, mas que nos apresentem soluções para esse tipo de casos. Manaraíma Manjat, primeiro, o que são casamentos prematuros? Bem. E as causas, desculpa. Ok. Como o titio representante da Unicef disse quando esteve aqui a fazer a sua apresentação, criança é todo aquele que tem abaixo de 18 anos. Então, o casamento prematuro nós consideramos aquele que acontece
entre pelo menos um indivíduo com idade inferior aos 18 anos. O casamento prematuro pode acontecer entre uma criança e um adulto e também pode acontecer entre uma criança e uma criança. Às vezes a criança nem sabe que está num casamento prematuro porque ela acha que está envolvida com uma pessoa da sua idade e então não tem nenhum problema. Mas isto também é considerado um casamento prematuro. As causas do casamento prematuro são várias, mas nós costumamos dizer que não existem desculpas para submeter uma criança a um casamento prematuro. Mas as desculpas que normalmente nos são apresentadas são, por exemplo, a questão da pobreza, porque nós não temos condições para sustentar essa menina, então é melhor que ela seja submetida a um casamento prematuro com uma pessoa que tenha condições para sustentá-la. Muitas vezes é a questão do tipo de educação que nós oferecemos a essas crianças. Nós sabemos que em algumas zonas a criança desde pequena é ensinada que ela só será uma mulher de verdade se ela tiver um marido. Então ela cresce com a consciência de que se eu não tiver um marido, então eu não sou uma mulher de verdade, e ela acaba traçando como sua meta de vida ter um marido, e quando ela atinge a fase da puberdade, ela já fica aflita para conseguir alguém para casar. Então, para não estarmos aqui a sublinhar problemas, porque em todos os encontros tudo que nós discutimos são problemas, causas e consequências, queria deixar aqui algumas recomendações no que diz respeito ou para eliminar o casamento prematuro. Uma das recomendações que eu deixo é que se expandam, ou melhor, é a expansão de mais espaços seguros e de aconselhamento e prestação de serviços às crianças, porque o que nós acompanhamos é que se, por exemplo, existem nas escolas cantinhos de aconselhamento onde a criança pode aprender sobre a sua sexualidade, sobre consequências dos casamentos prematuros, porque muitas vezes elas entram em um casamento prematuro e não sabem que isso pode trazer consequências devastas para o seu futuro. Então, se nós tivermos esses espaços de aconselhamento, de prestação de serviços para as crianças e os adolescentes, eu acho que também ajudaria a eliminar as questões dos casamentos prematuros. A expansão de programas que trabalham no combate aos casamentos prematuros também é importante, como o caso do Rapariga Bis, é o maior programa de proteção às raparigas vulneráveis no nosso país, e seria bom que este programa fosse expandido para as outras províncias. Ele é implementado na província de Zambésia e em Nampula. Então, eu acho que também seria bom que fosse expandido nas outras províncias. É importante também que haja maior consciencialização dos homens, porque o que nós assistimos é que muitas vezes programas que trabalham na produção da rapariga, eles focam somente na rapariga. Mas nós sabemos que se, por exemplo, o ato de violência, de abuso e de casamento prematuro acontece com a rapariga, o perpetuador desta violência é o rapaz. Então, é com o rapaz que nós também devemos trabalhar, com vista a fazê-lo perceber que essa rapariga tem os mesmos direitos que ele tem, que da mesma forma como ela pode lavar louça, pode cozinhar, ele também deve e pode, porque uma das coisas que nós temos observado é que se, por exemplo, um casal tem um filho e uma filha em casa, os dois estudam, o rapaz tem mais tempo para fazer os trabalhos de casa, para fazer os trabalhos da escola, tem mais tempo para estudar, enquanto que a menina não, porque ela está mais preocupada em ter que acordar, lavar louça, cozinhar, preparar as crianças. Então é importante que este rapaz também seja consciencializado que os direitos que ele tem, a menina também tem. É importante que haja atendimento mais humanizado nos centros de saúde e nos cantinhos de aconselhamento, porque quando nós vamos a um estágio, por exemplo, para fazer uma denúncia ou para obter alguma informação, muitas vezes somos distratados nesses cantinhos que deviam nos prestar apoio, e também deve-se fazer um trabalho com os pais,
Porque se um pai educa a sua filha para casar precocemente, com certeza ela vai crescer sabendo que ela tem que casar cedo. Então é importante que esses programas também estejam voltados aos pais com vista também a consciencializá-los. E essas são as recomendações que eu deixo para o combate aos casamentos prematuros. E acredito que diariamente acompanhamos o programa Aquele Papo que fala sobre a saúde sexual reprodutiva. Ok? Quais são as consequências das crianças com deficiência? Pergunta esta lançada para a colega Mestia. Quais são as consequências das crianças com deficiência? As crianças com deficiência, muitas das vezes, existem várias consequências, eu não preciso enumerar todas, vou tentar resumir. As crianças com deficiência têm várias... Como posso explicar? Tem várias dificuldades, tais como o abandono familiar, entre outras. Ok. Já sofreu, sendo que também tem uma deficiência da pele, já sofreu um caso de discriminação? Sim, já sofri várias vezes. E como é que recebeu? Como é que recebeu este caso? Eu, desde pequena, fui educada pelos meus pais a não dar muita atenção a esses casos. Muito breve, muito obrigado. E quais são as soluções para crianças com deficiência, sendo que há crianças com deficiência muscular que em certas escolas elas não são aceitas por causa desta condição física? Graças a Deus, agora há muita aderência, aceitam já agora as crianças com problemas de deficiência. Em algumas escolas, só que há algumas escolas que ainda não aceitam as crianças com deficiência. Bom, para acrescentar, em jeito de soluções para reduzir ou eliminar as barreiras, as dificuldades que as crianças com deficiência passam, a maior barreira de todas, a principal dificuldade de todas é atitudinal. A atitude da sociedade é que mais fere a todas as crianças que sofrem com violência. Se nós tivermos uma atitude inclusiva, ou seja, onde todos podem participar, todos têm as mesmas oportunidades, isto vai significar que aqui nesta sala, por exemplo, nós teríamos rampas ou teríamos alguma outra forma em que pessoas que andam de cadeira de rodas pudessem sentar ali por cima. Okay? Então, se há uma atitude positiva, é possível que a sociedade tenha mais recepção a crianças que têm deficiência e não só. É necessário que as pessoas que têm deficiência não se subestimem. Tendo qualquer tipo de deficiência, eu não posso pensar que não posso ser uma pessoa positiva, que posso fazer um certo trabalho, que posso fazer coisas boas, coisas bonitas. É necessário que, a partir de casa, os pais, os tios, a família em geral, ou aquelas pessoas que cuidam dos meninos e das meninas que têm deficiência, também tenham atitude positiva, de modo a influenciar estas pessoas, influenciar os nossos amiguinhos para fazerem coisas positivas, para fazerem aquilo que outras crianças que não têm deficiência ou que têm outro tipo de deficiência podiam fazer, cada um à sua maneira. Então, a maior dificuldade de todas, eu acredito, que é a barreira atitudinal. A nossa atitude conta bastante para nós termos oportunidades iguais para todos. Muito obrigado. Passo desta a declarar a sessão aberta para questões. Caso alguém tenha uma questão que eu não fiz, alguma questão para todos aqui, acredito que todos estamos aptos para responder as vossas questões. Questões e soluções.
Alguém deste momento tem uma questão para os colegas de painel? Boa tarde, meu nome é Iris Valéria da Silva Jamal. Eu tenho mesmo uma pergunta naquilo que tange o que a colega estava aí a dizer, que algumas escolas não aceitam as crianças com deficiência. Tendo em conta que há escolas que não têm as qualidades necessárias para receber as crianças com deficiência, tendo em conta as diversas deficiências que existem, a visual, a muscular. Existem escolas sem ensino braille, algumas escolas sem rampas. Eu gostaria de saber quais os esforços a envidar para sanar essa prática. Aqui, mais a colega aqui que tem uma questão. Os nossos colegas estão a anotar. Boa tarde. Chamo-me Sara Daniela Amade e sobre o direito à participação na educação. A minha dúvida é se eu estudar naquela escola me fará muito bem, por mais que a criança não queira. Ou seja, por vezes a criança, por ser mimada, ela diz que não pode estudar numa escola pública, não pode interagir com crianças de outra cor de pele. Eu gostaria de saber que os pais obrigarem a criança a estudar naquela escola é algo mau, se aquilo vai fazer a criança crescer socialmente. Ok, alguém tem uma questão? Boa tarde, chamo-me Paulo Mazzini. Gostaria de saber, eu tenho uma dúvida. Eu tenho escutado que nos termos da lei é considerado criança indivíduos abaixo de 18 anos. E eu queria saber se vocês também compartilham com a mesma ideia, e se não compartilham, para vocês, criança além de 18 anos, no termo da lei, é considerado com que ano? No termo da lei, a criança é considerada abaixo de 18 anos, não é isso? E gostaria de saber se os que estão no painel também concordam com sim, a mesma opinião. E quer dizer, a Unicef só defende as crianças. A Unicef só defende os direitos da criança. Alguém tem mais uma questão? Sim? Sim, boa tarde a todos. Meu nome é Lori Ibrahim. Eu não tenho uma questão, mas uma recomendação e talvez algumas contribuições. No meu ponto de vista, é muito importante que sejam tomadas em consideração os direitos que estão lá plasmados na Convenção sobre Direitos da Criança, mas também é muito importante que as próprias crianças conheçam os direitos fundamentais, porque existem aqueles direitos que são universais, mas existem aqueles fundamentais e básicos. E para além disso, é muito importante que os adultos também conheçam os direitos que estão lá plasmados, porque se esses não forem tomados em conta, eles poderão ter implicações muito graves para o futuro. Ora, vejamos, o painel esteve aqui a apresentar sobre vários direitos que têm sido violados
E esse já vem acontecendo há anos em Moçambique. E nós sabemos que toda criança tem um sonho e ela começa a sonhar de pequena. E se não for tomada em consideração, imaginem, se ela é privada, o direito a estudar, que é o direito à educação. Então, futuramente ela poderá prejudicar o seu futuro e, prontos, passar a ser uma menina doméstica, enquanto poderia estar a fazer qualquer coisa para contribuir para o futuro e para o desenvolvimento de Moçambique. Obrigada. Sim. Boa tarde, chamo-me Priscila Rosalina também. A colega de painel, ela disse que muitas crianças desistem da escola por causa da distância. Eu queria saber se, como soluções, a solução mais óbvia é a construção de escolas no interior. Eu queria saber se já começaram a tentar implementar essa ideia ou tentar solucionar esse problema. Muito obrigado. Voltamos de novo a uma ronda. Preparem as outras questões. Colegas de painel, por favor. Bom, moderadora, eu queria pedir a sua permissão para todos nós batermos palmas pelos nossos amiguinhos inteligentes, por favor. Não se percebeu muito bem no início, né? Então vamos lá bater mais uma vez. Vamos lá. Muito obrigada. Bom, dando início às respostas das questões que nós tivemos cá, vou começar pela questão da amiga Iris Jamal. Ela quer saber sobre quais são os esforços que devem ser feitos para que todos tenhamos uma escola inclusiva, certo? Então, como eu já vinha dizendo, tudo vai partir da nossa atitude, tudo vai partir daquilo que nós pensamos, daquilo que nós podemos fazer coisas positivas, não é? É necessário que os tomadores de decisão incluam lá a necessidade de colocar as nossas escolas cada vez mais inclusivas, no sentido da estrutura da nossa escola, no sentido de termos professores que têm mais paciência para explicar os conteúdos aos nossos amiguinhos que vão aprender em braille, ou os nossos amiguinhos que têm algum problema na visão, não é? É necessário que hajam professores capacitados para poder ensinar todos os conteúdos que nós crianças devemos saber, nós adolescentes devemos saber na escola, bem como termos uma escola que nos ajude a chegar à sala, a ir à casa de banho. Nós podemos imaginar, ou melhor, podemos verificar que nas nossas escolas deve ser muito difícil, em vários casos, para uma pessoa que tem um certo tipo de deficiência. Desde a deficiência motora, desde a deficiência mental, é necessário que as nossas escolas possam ter cada vez mais capacidade de albergar as crianças que têm deficiência. E, além de ter de haver uma atitude positiva, ou melhor dizendo, para poder haver uma atitude positiva, eu vou já falando do tema liberdade de expressão. É importante que nós, crianças, com ou sem deficiência, falemos sobre estes problemas, que é para as pessoas darem-se conta, não é verdade? Como é que nós vamos descobrir que este é um problema grave se nós não falarmos? É necessário nós falarmos sobre estes assuntos, é necessário repisar sempre sobre a necessidade de termos escolas cada vez mais inclusivas, como já havia dizendo, tanto em termos de estrutura, quanto também em termos de termos professores e outros profissionais que trabalham nas escolas que saibam lidar com crianças que têm deficiência. Então, ao falar, é necessário nós termos, claro, sempre muito respeito, muita cautela, muita calma, mas é necessário
fazer com que a nossa voz seja ouvida. Lembrando que quanto mais nós formos falar sobre este assunto, mais os tomadores de decisão vão prestar atenção a este ponto, a este problema. Eu volto a dizer que nós somos privilegiados por ter amiguinhos do Parlamento Infantil, por termos diferentes plataformas, temos programas de rádio que também falam sobre diferentes assuntos ligados à criança, para fazer valer a liberdade de expressão, tanto na Rádio Moçambique, em outras rádios, existem programas infantis que estão lá a fazer valer os nossos direitos. E também temos os programas televisivos, não é? Que também nos defendem quanto a isto. Então é necessário que nós todos falemos, façamos com que a nossa voz seja ouvida, para que os tomadores de decisão tenham uma atitude positiva, coloquem lá professores que possam nos ensinar, coloquem lá rampas nas escolas e tudo aquilo que é necessário para termos uma escola inclusiva até ao melhor nível que podemos ter. Indo para a questão da Sara Amade, que ela colocou uma situação sobre obrigar a criança a estudar. Será que se esta criança for, se ela for obrigada a estudar por causa de apresentar motivos que se calhar não seriam os mais plausíveis, os melhores motivos, não é? É importante nós percebermos uma coisa. A liberdade de expressão, como eu já tinha dito antes, não é simplesmente estarmos livres para falar, para dar a nossa opinião, mas é estarmos livres para saber de tudo aquilo que nós temos que saber. Nós temos que ter informação, ou melhor, procurar informação, ter informação e expandir a informação. Então, é necessário que esta criança esteja conscientizada que não é pela cor, não é pela religião, não é por aspectos financeiros ou de estatuto social que eu devo me relacionar com as pessoas ou não. Esta criança tem que ter noção disto, tem que saber muito bem disto. Então, sendo assim, esta criança, ao ter esta informação, ela não haveria de colocar este tipo de condições, porque há crianças brancas ou negras ou de uma outra raça, uma cor diferente. Se ela sabe, ela tem que estar consciente que é para não poder passar por estas situações. As perguntas lançadas para a nossa colega foram respondidas. Agora lança o Mano Quino e desta só tem 2 minutos. Obrigado. Vou tentar ser muito sintético. Sim, eu gostava de responder a pergunta do Mano Paulo. Ele perguntava se... Aliás, ele dizia que na lei é considerada criança toda pessoa menor de 18 anos. Ele perguntava se nós concordamos com isso. Sim, nós concordamos. Aliás, eu concordo com isso, sim. E a Convenção dos Direitos da Criança tem aqui, como já havia adiantado, refere que é criança todo indivíduo ou toda pessoa com idade menor a 18 anos. Esse nós consideramos crianças. E nós aceitamos e é o que está estabelecido. Então, nós também concordamos, sim, que a criança é todo indivíduo, toda pessoa menor de 18 anos. Fez uma pergunta que vai para a Unicef, mas eu gostava de ajudar a responder, e perguntava se a Unicef trabalha só com crianças. Como pode ver, a Unicef trabalha com crianças, adolescentes e também jovens. E há um aspecto muito importante que foi dito aqui por uma das tias, que tem a ver com nós crianças conhecermos os nossos direitos básicos. Uma das minhas colegas, quando falava aqui no painel, também disse que é importante que nós conheçamos a Convenção dos Direitos da Criança. Esta Convenção dos Direitos da Criança tem 4 princípios. São princípios que orientam todos os direitos que estão dentro da Convenção. Então, o primeiro deles está no artigo 2, que é o princípio de não discriminação, que significa que todas as crianças, nenhuma criança deve ou pode ser discriminada. Então, não podemos discriminar nenhuma criança. Depois temos o segundo, que é o princípio do superior interesse da criança, que significa que todas as decisões que o governo ou as organizações tomam sobre os direitos da criança devem ter em conta sempre o interesse superior da criança, ou seja,
qualquer decisão que tomam para a criança, deve-se primeiro verificar se o interesse da criança está à frente. Depois temos o princípio de sobrevivência e desenvolvimento. Toda criança tem o direito à vida. E depois de ter o direito à vida, tem o direito de de sobreviver e também de desenvolver fisicamente, mentalmente, através da escola e outras formas de desenvolvimento. E, por fim, temos a questão de participação, que nós podemos ver no artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança, que fala tudo aquilo que a minha colega Albertina muito bem disse. Então, é importante nós conhecermos quais são os principais direitos que estão dentro da Convenção dos Direitos da Criança, que é para nós depois passarmos. Então, estou a ver alguns amiguinhos abrirem agora só a Convenção dos Direitos da Criança. Então, podem ir visitar estes direitos que eu cá mencionei. Podem ver no artigo 2, a não discriminação, o superior interesse da criança no artigo 3, no artigo 6, a sobrevivência e desenvolvimento e, por fim, no artigo 12, a participação da criança. Então, todos nós somos chamados a conhecermos este documento, que é a Convenção dos Direitos da Criança, e para que nós possamos passar a mensagem para outras crianças. Então, temos essa responsabilidade. Eu gostava de saber se nós aceitamos esse desafio de, em uma semana, lermos todos os direitos que estão aqui. Aceitamos? Quem aceita? Quem aceita o desafio de ler esta convenção? Temos amiguinhos que não estão a levantar, não aceitam o desafio? Tá bom, quem não aceita? Quem não aceita o desafio? Quem aceita? Então todos vamos ler a Convenção dos Direitos da Criança. Vamos? 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 Muito obrigado. Muito obrigado, Mano Quino. Desculpa. Respondendo à pergunta do amigo Paulo, eu como jovem advogado da Unicef, a sua pergunta foi que a Unicef só defende os direitos das crianças. Posso dizer que sim, mas as crianças, os direitos, a Convenção dos Direitos da Criança faz parte dos direitos humanos, ok? Então, nós como Unicef queremos dar a segurança, a estabilidade à criança desde pequeno até a sua vida depois de 18 anos. Arrisco-me a dizer isso. E, de uma forma generalizada, preparar o futuro da criança de pequeno à sua idade laboral. E, Mana Reima. Bem, gostava apenas de acrescentar no que a colega Albertina esteve aqui a dizer, no que diz respeito às crianças com deficiência, quais são as propostas de soluções que nós temos. Nós sabemos muito bem que a criação de lei contra os casamentos prematuros e a revogação do despacho 36, que obrigava as meninas grávidas a passarem para